De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje o médico ortopedista, especialista em coluna, o doutor Milton César Correia, que está aqui brindando, né, a você, telespectador, a mim, com entrevista fantástica acerca dos problemas da coluna. Ligue para cá, participe, o nosso telefone 9850-99850-6500 ou o nosso WhatsApp 999860326. Doutor Milton, já tem aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores e eu vou começar aqui com algumas perguntas e depois a turma vai começando a mandar mais, né? Vamos lá, se eu souber, o que eu souber responder detalhadamente ou especificamente, vai ser um prazer. Tem uma doença aqui uma pergunta assim muito inespecífica, né? Mas de qualquer maneira, atendendo ao Antônio do bairro Edgar Pereira, boa noite, excelente programa, muito obrigado, Antônio. Ele quer saber qual a doença mais grave da coluna. Assim, ó, tem as causas específicas, as doenças específicas da coluna e as inespecíficas. Então, por exemplo, isso aí vai depender assim, ó, você vai avaliar um paciente. Certo. O que pode acontecer com as causas específicas? O paciente pode ter um câncer que é secundário, um câncer de uma metástase óssea que pode ir para a coluna e fazer com que a coluna, que ocorra fratura, que são as fraturas patológicas da coluna. Pode ser o trauma na coluna, que é o trauma raquimedular, que esse trauma aí é terrível, que a pessoa vai perder os movimentos. Então, sim, o trauma raquimedular ele é bem grave, o paciente vai ter uma lesão, um corte na medula, vou para assim explicar melhor, e o paciente vai perder os movimentos, isso é bastante grave. Tem as doenças infecciosas, que é as doenças, a tuberculose, por exemplo, que é o mal de Poh, são doenças que tem na coluna, que é inflamatória. Tuberculose, né? Isso, tuberculose da coluna. Então assim, aí tem as doenças degenerativas da coluna, as hérnias de disco. Se você me perguntar o que é pior, digamos que se a pessoa tiver um trauma raquimedular, às vezes também, por exemplo, quando eu estava fazendo residência, a gente foi no Hospital Risoleta Neves, chegava muito ali da região de Venda Nova, de Ribeirão das Neves, muita bala perdida e atingindo a coluna e acaba a pessoa perdendo os movimentos, né, por causa de uma lesão. Então, assim, não dá para especificar qual que é, mas todos esses aí, ó, fratura por trauma, infecção da coluna, lesão por arma de fogo, esses aí são bastante graves. Agora, doutor, justamente isso aí, a pessoa ela fica paraplégica, tetraplégica, em razão de traumas, não é? Isso. E pode ficar em razão de doenças também? Exatamente. Ou é o trauma mesmo em si? Pode ser o trauma, porque acontece, quando ocorre compressão da medula e ocorre a seção da medula, a medula ela vai sair do cérebro, né? Por isso chama trauma, antigamente era trauma crânioencefálico, ou seja, trauma raquimedular. Sim. Então, a pessoa ela vai romper, igual eu falei, a membrana que protege a coluna, vai invadir essa membrana, vai lesionar a coluna e conforme a altura, quanto mais alto o nível, começou no pescoço aqui, foi o que eu falei, vai perder movimento dos membros superiores, dos membros inferiores. Conforme for abaixando o nível de lesão, vai ser, vamos dizer, vai ser menos grave. Então, quanto mais alto o nível de lesão da coluna, mais grave será. Mais grave, né? Exatamente. Então, a tetraplegia... Isso, tetraplegia, ele vai perder o movimento dos membros superiores, né, e dos membros inferiores. E perde a sensibilidade também, perde a alteração do esfíncter anal, urina, às vezes a pessoa tem que usar sonda. Isso tudo está relacionado com lesões dos nervos, né? É muito grave então, né? Exatamente. Doutor, aí. Exatamente. Agora, a Maria Ruth do Esplanada, já pegando mais ou menos mote aí na pergunta do Antônio de Edgar Pereira, ela quer saber quais são as doenças degenerativas da coluna, doutor? Degenerativas, é uma boa pergunta. Essas são as DD. Degenerativa são aquelas, por exemplo, a partir dos 50 anos de idade, qualquer pessoa, ou na grande maioria delas, 85%, vamos dizer assim, vai ter uma alteração na coluna.
Com 65 anos de idade, 95% vai ter alteração na coluna. E acima de 70 anos, 98% tem alterações na coluna. Então, o que significa degenerativa? É como a coluna fosse desgastando, né? Tem uma fala, né, um importante, ele fala que chama Kirkcaldy-Willis, né? Ele fala que a coluna tem as várias fases, são 3 fases. A primeira fase ocorre a degeneração e depois o que é degeneração? A coluna tem uma formação anatômica entre o disco, entre as vértebras, entre os ligamentos anteriores, ligamento posterior, ligamento amarelo, entre a medula. Então, quando ocorre uma instabilidade, como que ocorre a estabilidade? De acordo com a profissão, por exemplo, um profissional que trabalha dirigindo, ele vai ter muita instabilidade nessa coluna, vai ter vibração na coluna. E ele vai fazer por 2 motivos, por ele pegar um excesso de peso ou por excesso de repetição de movimento. Então, o que vai acontecer? Vai levar essa coluna a ter um desgaste. Essa doença degenerativa da coluna são essas aí. Então, tem a espondilodiscoartrose, ou seja, lesão da vértebra, lesão do disco com artrose. Tem as lesões facetárias, tem as hérnias de disco, tem basicamente essas aí. A hérnia de disco, são algumas das mais importantes. Doutor, eu quero abrir um parêntese aqui no programa hoje. Me parece que já terminou o jogo do Atlético e Bahia. O Galo foi campeão. Virou de forma espetacular, 3-2, Galo campeão brasileiro, 50 anos depois. Aí, ó. Que alívio, hein? Lavou a alma. Que alívio. Um abraço aí para meus amigos atleticanos. Até que o dia chegou. Até que enfim. Vamos lá, doutor. Vamos falar da coluna aqui, né? Boa noite, é a Mariana do Edgar Pereira. Estou adorando e aprendendo muito com o programa. Excelente. Ela quer saber, doutor, qual a diferença entre lordose, escoliose e cifose. Inclusive era aquela coluna que estava aparecendo lá, podia voltar aquela imagem lá só pra gente... Tem como voltar aquela primeira coluna que você colocou aí? Ó. Isso, essa aí. Obrigado, Robert. Essa imagem aí, tanto na imagem do desenho quanto na imagem a imagem radiológica, então, vamos lá. Em cima, lá na coluna cervical, tem uma curva que é para dentro. Então, ela é uma curva para dentro, as curvas da coluna, vamos dividir. Tem as lordoses e as cifoses. As curvas primárias da coluna é a que é da região do tórax, que é a cifose torácica, que está lá no desenho, está a cifose fisiológica, e a cifose sacral. Porque na hora que o bebê está formando, ele fica dobrado nessa posição fetal. Então essas são as primeiras curvas que aparecem, que é chamada as curvas primárias. E depois tem as curvas secundárias. Quais que são as secundárias? Então, primeiro, a cifose torácica e a da região do sacral, que é a região do bumbum, são as curvas primárias e elas são as primeiras. Depois tem a curva, a lordose lombar, que é a região, e a lordose cervical. Uma curva é para dentro, a do pescoço é para dentro, a curva da coluna dorsal é uma curva para fora, a coluna lombar é a curva para dentro e a parte sacral, a parte da pelve ou da bacia ou da cadeira, como alguns falam, é para fora. Então são curvas que ela tem uma medida que foi especificada baseado nas várias pessoas. Então tem certos graus. Ela pode ser menor ou pode ser maior. A partir daí tem uma variação de mais ou menos 10 graus, 5 graus para mais, para menos. O que fugir disso aí, ela pode ter uma hiperlordose se essa curva for maior, e ela pode ter uma hipercifose se essa curva for maior também. E ela pode ter uma diminuição. Vamos falar da escoliose. Nesse plano aqui, ó, esse plano aqui meu, ó, esse plano aqui não aceita nenhuma curva, não pode existir nenhuma curva na coluna, a partir de qualquer curva, que seja para a direita, para a esquerda, a gente fala com a concavidade, com a curva para a direita ou para a esquerda, isso se caracteriza uma escoliose. Aí o que a gente fala aqui que é uma escoliose? Escoliose é uma alteração tridimensional da coluna. Além da curva ser para um lado ou para o outro, a escoliose tem uma rotação das vértebras, por isso que ela fala que é tridimensional. É isso aí, não sei se eu fui específico. Bom demais, doutor. O senhor é um professor na área, assim,
a explicação bastante clara, né? Foi bastante claro. Chegando mais perguntas aqui, doutor. Vamos pegar uma que já está prontinha. Boa noite, doutores. Ótimo programa. Muito obrigado. Mas quem é a estrela do programa é o doutor Milton. Aqui pergunta cervicalgia. É isso? Cervicalgia ou cervicalgia? Uhum. Pode dar muita dor de cabeça? Apertamento? Desculpa, sensação de pressão no topo da cabeça? Quem pergunta é a Júlia, do Morada da Serra. Então, o nome correto, né, é cervicalgia. O que é? Toda acrescenta, que acrescenta gia, algia, cervicalgia, mialgia, significa dor. Então, a cervicalgia é uma dor na coluna cervical, é a dor no pescoço. É a famosa dor no pescoço. Em geral, ela pode até dar dor de cabeça, mas ela dá dor mais cervical. E conforme o estágio de desgaste dessa coluna, se tiver alguma hérnia de disco, ela pode dar dor irradiada para os membros superiores, ou seja, para os braços, para as mãos, para os dedos das mãos. Uhum. Então, geralmente, pode ter algumas doenças associadas, pode ter pressão alta, pode ter uma própria cefaleia que o paciente tem e ele desconheça, às vezes pode dar dor mastoidite, não é muito comum, mas às vezes pode acontecer. Mas assim, é tudo diagnóstico diferencial, mas em geral é mais a dor na cervical mesmo, no pescoço. Chegou uma pergunta aqui, o telespectador não falou foi o nome, mas ele é da Fazenda Riacho do Fogo. Olha que bacana, né? A TV Gazeta ultrapassando as fronteiras da cidade de Montes Claros, indo para a zona rural, Fazenda Riacho do Fogo. E depois eu queria que você me falasse onde é que fica, né? Fazenda Riacho do Fogo. Oi, o que pode ser? Eu senti uma dor no pescoço, entre os dois braços, sobe para a cabeça e não posso ficar com a cabeça abaixada há muito tempo, que dói. O que é que pode ser isso, doutor? Tem alguma coisa a ver com coluna? Repete novamente, a dor está nos braços e vai para o pescoço? Senti uma dor no pescoço, entre os dois braços, né? E sobe para a cabeça. E não pode ficar com a cabeça abaixada há muito tempo, que dói. Pode ser uma cefaleia mesmo, uma pressão alta. Uhum. Pode dar dor em geral, né? Mas não é muito específica a dor de cabeça nas cervicalgias, não. De problema de coluna não é muito não, né? Exatamente. Uhum. Bem, vamos a mais um intervalo. Chegou aqui o tempo, né? Você pode continuar ligando, 99850-6500, ou mandar também sua pergunta pelo WhatsApp, 999860326. Já a gente retorna nessa entrevista com o Dr. Milton. Rapidinho.